Bíblia em Mateus 7, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra que eu vou trazer é uma palavra que nos desperta, e principalmente aos nossos jovens que são atacados hoje em dia, né? Os jovens hoje em dia estão muito expostos para que o mundo venha querer dominar eles. Mas a partir dessa palavra, que você pegar ela para você, você vai saber se sobressair. Não é que não venha acontecer as coisas, as tribulações, as lutas, a adversidade, mas é porque que você caminhando nela, você vai saber o tempo certo, a hora certa de sobressair de algumas situações difíceis, né, que todos nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você já possa ter abrido aí Mateus 7, e você venha meditar comigo o versículo 13, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 14. Aleluia. Quando a igreja encontrar, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 7, você que nos acompanha aí, versículo 13 e 14, onde diz assim, na minha Bíblia: entrem pela porta estreita. É o conselho que Jesus está dando para mim e para você, que nós possamos levar esse conselho adiante todos os dias, em nome de Jesus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aleluia. Que é um conselho que o Senhor nos deixou, que está no livro de Mateus, que nós possamos abrir nossos olhos para que aquilo que Ele quer falar para mim e para você venha nos edificar cada vez mais. Aleluia. Vou repetir só para os irmãos acompanharem. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E aí a palavra de Deus vai dizer, nos abrir nossos olhos, nos alertando, e são muitos os que entram por ela. Misericórdia, Senhor. 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Eu espero que você esteja no meio desses poucos e fora dos muitos que a palavra está dizendo que são desviados. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estou eu mais uma vez, Pai, para te glorificar e te exaltar através da minha vida. Que o Senhor nos caminhe, Senhor, com uma palavra riquíssima de edificação para cada um que aqui está e aqueles que nos ouvem nesse momento, até aonde esse microfone estiver alcançando. Eu peço que o Senhor venha abrir nossos corações, nosso intelecto, nossas mentes, para que nós possamos, Deus, compreender e entender as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Então, que o Senhor venha fazer o agir. Que o Senhor venha dessa rua, da primeira casa à última, desse bairro, da primeira casa à última. Que o Senhor venha fazer maravilhas sobre a vida de cada um. E principalmente, Deus, na vida da nossa aniversariante de hoje, Yasmin, a filha da nossa irmã Tatiane, que nos convidou aqui para que a palavra de Deus entrasse sobre a casa dela. Então, Deus, que o Senhor continue derramando a sua glória, transbordando sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, dos seus irmãos, dos seus tios, das suas tias, seus avós,
em nome de Jesus, seus pais, aonde estiver, onde quer que esteja, que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles, em nome de Jesus, e que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós possamos fazer, mas que nós possamos estar aqui diante do Senhor, para que nós possa estar perseverando pela vida de cada um, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor, e a igreja que concorda comigo, diga amém. Antes de eu começar a palavra aqui, irmãos, gostaria de pedir aos irmãos um salve de palmas ao Senhor Jesus pela vida dessa jovem maravilhosa que aqui está. Essa salve de palmas aí foi meio devagar. Eu quero uma mais forte, porque ele merece, ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E eu peço a você que fique à vontade com a palavra de Deus. Aleluia. Esse culto não é um culto fácil de trazer a palavra de Deus. E eu não sabia que realmente nós estaríamos aqui para comemorar um aniversário, uma data preciosa, 12 anos, né? A palavra vai dizer que nossos antepassados, eles se apresentavam ao Senhor, né? Assim que nascia, com 8 dias, e aí você teria ali um tempo para que você pudesse conhecer a palavra de Deus, e a partir dos 12 anos que você viesse se submergir, né, às águas, descer as águas, se batizar. Então é uma palavra que eu creio que colou, né? A gente às vezes quer uma coisa, mas os planos da gente não é igual o plano de Deus, porque os planos de Deus é perfeito. Aleluia. E os da gente, é nem bom a gente falar não, né? E aí, essa palavra, ela quer falar justamente com o nosso jovem, né? De 12 anos, que vai nos despertar, que ela fala para mim e para você, que a porta estreita, né? Ela nos leva a algo maravilhoso, que é até o Senhor Jesus Cristo, né? E vai chegar um dia a qual essa porta, nós estamos aqui perseverando para chegar até ela, e ela vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas também ela nos alerta para uma porta larga. E eu espero que você venha entender o que significa essa porta larga ou o caminho largo. Em nome de Jesus. Porque a partir do momento que você identificar o significado de cada uma dessas portas, a qual o Senhor ele nos levou, ele fala sobre figurativo, né, que é portas e caminhos, mas tem algo maravilhoso por trás disso, que grandioso para cada um de nós, a qual ele nos alerta que a porta estreita e a porta larga tem um significado, né? E também ela tem as consequências, dependendo da que você escolher. Tá. Ela tem um significado e tem também as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de começar com você sobre falar aqui da porta larga. O que ela realmente, ela vem até nós e ela pode nos prejudicar. Na verdade, ela nos prejudica, porque a porta larga, ela representa o caminho de quem vive sem compromisso com Deus. Aleluia. É isso que o Senhor Jesus Cristo, ele tenta nos alertar. Se você quer andar no caminho largo, com toda certeza você está andando no caminho desobediente. E não é isso que Deus quer, nem para mim, nem para você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos pede para que nós venhamos ser obedientes aos nossos pais, né? E é o que eu vejo aqui diante da princesa aniversariante de hoje. Eu vejo uma educação tão linda dela, dos outros meninos também, que aonde eu chego, onde eu passo, eles chegam, falam comigo. A partir do momento que você tem essa convivência, você consegue identificar o jeito que essa pessoa está sendo criada, né? E é muito linda essa parte que me toca. E eu acho que também quem conhece vê isso, que eu não estou falando aqui para que
só mesmo para passar a mão na cabeça. Estou falando a verdade, é desse jeito. Então, a porta larga, ela representa o caminho de quem vive sem compromisso com Deus. Então, Yasmin, queira sempre estar diante de Deus, compromissada com Ele. Aleluia. Você vai ver as maravilhas que está aí ao seu encontro, que você tem um futuro brilhante, tanto você como os seus irmãos, aqueles que aqui se encontram também, tem várias crianças. As crianças é muito difícil a gente chamar a atenção deles, né? E Deus é maravilhoso, que hoje tem muitas crianças aqui representando o reino de Deus. Aleluia. E continua falando aqui sobre a porta larga. É um caminho fácil, né? Onde as pessoas, muitas das vezes, Maria, procuram caminhar pela facilidade. Ao invés de você ir por um lado que, mesmo com dificuldades, mas você sabe que vai passar lá na frente, que o Senhor está com você, e você tenta caminhar lá, do lado da facilidade. E isso é perigoso. Aqui é realmente o caminho largo que a palavra de Deus está querendo falar para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Onde cada um faz o que deseja, né? Já vira desobediente, e aí acha que é dono de si, acha que não deve obedecer pai nem mãe, acha que não deve obedecer os mais velhos, né? Aí vive no caminho da desobediência que realmente é terrível para cada um de nós, quer fazer aquilo que deseja, se acha dono de si. Louvado seja o nome do Senhor. Não exigem arrependimento, nem mudança de vida. O caminho largo é esse, que você caminha, mas tudo que você fizer para você está bom. Não se arrepende por nada, né? E acha que tudo está certo, tudo está perfeitinho, mas tem as consequências lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer mudança de vida de jeito nenhum. E é isso que os nossos jovens têm que ter hoje. É botar o seu pensamento lá na frente e dizer: futuramente eu vou ser isso aqui, um advogado, uma médica, né? Porque você pode sim chegar lá. Aleluia. Você tem a sua mente ela é tão clara de um jeito, a facilidade de você estudar, a facilidade de você pegar algo que é lhe edificante, você pega isso e quando chegar mais na frente, com 18, 19 anos, chegar na faculdade, vai ser bem fácil. Você vai se lembrar: opa, eu passei por isso aqui, eu sei justamente o que eu vou fazer aqui nessa prova. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que um jovem hoje em dia, ele tem que se preparar lá para mais na frente. Aleluia. E muitos escolhem esse caminho porque ele parece agradável e confortável. Aleluia. Ele parece agradável e confortável. E eu digo a você que não ache que isso está certo. O conforto, ele te leva a algo que você, ao invés de você receber uma vitória, você vem com uma derrota. O conforto, ele te para, ele te neutraliza, né? E aí você acha que está fazendo algo maravilhoso. Por exemplo, hoje em dia, se uma jovem dessa com 12 anos, ela não quiser estudar, ou um jovem, até mesmo com 18, 20 anos, você não quiser estudar, mas mais na frente você quer fazer um concurso, vai ficar difícil para você, porque você perdeu algo lá atrás, que você teve tempo, né? As nossas responsabilidades para trabalhar, para conquistar nossas coisas, elas vão ficar mais rígidas depois dos 18 anos, e aí você teve o tempo para estudar, para buscar, né? E aí perdeu aquele tempo, ou seja, você ficou acomodado. Aleluia. E isso não é para você. O incômodo, o acomodo não é para mim nem para você. Aleluia. Porque você tem um futuro dependendo daquilo que você se dispor. Aleluia.
É isso que a palavra diz. Muitos escolhem esse caminho porque ele parece agradável e confortável. Mas tem um porém. Seu fim é a perdição. Esse é o caminho largo, irmão. A palavra de Deus está querendo falar para mim e para você. Você acha que não vai passar por coisas ruins na sua vida e vai do jeito que você for, pensando que você acha que pode ser, e aí, quando chega mais lá na frente, está perdido, está sem condições até de se levantar, porque fica difícil. Mas a partir do momento que você se arrepende e resolve sim a obedecer a Deus, a obedecer a seu pai, a obedecer ao seu próximo, as coisas começam a fluir. Porque se você chegar com 12 anos, ou com 18, 19 ou 20, você for desobediente, não ache que está perdido. Você pode sim dar a volta por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que a porta larga ela quer nos alertar hoje, que é o caminho a da facilidade, onde a pessoa acha que pode tudo, mas não é bem assim. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus ele nos alerta sobre o caminho estreito, que é espinhoso. Glória a Deus. É só olhar para os nossos antepassados, aquilo tudo que eles passaram lá. Eles não passaram só maravilhas, só bênçãos, né? Mas eles tinham a convicção daquilo que eles queriam. Eles tinham a convicção daquilo que eles vão receber logo, logo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os tempos já estão se estreitando. Os tempos, irmão, o relógio de Deus já está chegando no seu ápice, no seu final. E era aquilo que nossos antepassados, eles passavam por tudo aquilo, mesmo assim eles não retrocediam. Eles andavam num caminho estreito, porque eles viam logo, eles caminharam com Jesus, algum deles. E o que mais Jesus falou foi sobre isso. Tome cuidado, abre o seu olho. Não é bem assim. O que mais o Senhor falou foi sobre isso. E aí ele nos caminha aqui sobre o que significa a porta estreita. A porta estreita, ela representa a decisão de seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você segue a Jesus, Maria, é claro que você vai ter dificuldades, né? Aleluia. É só você meditar em Mateus 5, as boas-aventuranças, que o Senhor vem e diz para você, bem-aventurados, os caluniados, perseguidos. O Senhor está falando assim, ó, no meu caminho você vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser maltratado, né? Mas Ele nos alerta que nós devemos continuar firme e forte, porque Ele está no controle de tudo. E Deus está dizendo, você é mais que vencedor. Aleluia. Não importa o que você estiver passando, agora persevere. Precisa ter uma perseverança. Aleluia. Tem que estar sempre disposto para passar tudo aquilo que a vida ela traz para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a porta estreita ela exige algo de nós que muitas pessoas às vezes não querem. Maria. Ela exige um arrependimento, que você precisa se arrepender de algo, para que você venha ter um crescimento diante de algumas situações, e aí você precisa se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. É eu e você que precisamos se arrepender. Aí ela exige essas situações para cada um de nós. Tem que ter renúncia. Renúncia o quê, irmão? Renúncia ao pecado, renúncia àquilo que não edifica a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que é interessante é que a doença, ela não te afasta de Deus, Maria. A dificuldade, ela não te afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pecado, ela te afasta de Deus. Ele te afasta de Deus, né? Que é as coisas que não edificam, que aos olhos de Deus é abominável. Aleluia. Então tem que ter renúncia para você caminhar no caminho estreito.
que é o caminho de Jesus Cristo, tem que ter renúncia. A decisão exige que você não retroceda. Louvado seja o nome do Senhor. E a obediência à palavra de Deus, né? Aleluia. A porta estreita é essa, é a obediência à palavra de Deus. Se eu tivesse, quando eu fui aqui chamado para trazer a palavra de Deus, e eu retrocedesse, eu estaria ali sendo desobediente ao Senhor. Então isso tem uma consequência grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nem sempre é um caminho fácil, que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você. Pois lutas, perseguições e disciplinas. Há muitas lutas, perseguições e você precisa ser disciplinado para poder caminhar diante da palavra de Deus. Aleluia. Contudo, mas nós temos algo para que, quando nós chegar lá no fim, mãe, nós temos o galardão, que é a vida eterna, que você perseverou, você seguiu em frente, não retrocedeu de jeito nenhum, mesmo com as pedras jogadas em você, mas quando você chegar lá na frente, o que eu quero dizer para você é diante de Jesus Cristo, e ele dizer: filho, obrigado, filho, você conseguiu, você aguentou firme e forte, louvado seja o nome do Senhor. Porque o mundo, meus amados, o mundo, a palavra diz que ele jaz maligno. Ou seja, o mundo é mau. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas do mundo não edificam nenhum da gente. Ela apenas nos atrasa, chama para trás. O mundo jaz do maligno. Ele é mau. Os dias são ruins. Mas nós temos que estar firme e forte para que nós possamos conseguir e passar por cima das adversidades. Aleluia. E Jesus nos mostra que existe apenas dois caminhos. Aleluia. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Ele está dizendo, só tem dois caminhos. Ou seja, ele não é ditador, ele deixa você bem à vontade para escolher aquilo que você bem deseja. Mas tem a consequência tanto de um e tem também o que vale a pena tanto do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E aí ele pega e diz para nós, um leva a vida, o outro leva à perdição. Então nós temos que meditar qual é o caminho que nós estamos seguindo. Se nós estamos seguindo para o caminho que é a vida eterna, mas tem também a outra vida eterna, que existe aqui na Bíblia, que você deve saber que tem a vida eterna e tem a vida no enxofre, no lago de enxofre. Tem que ter uma decisão sobre cada uma dessas situações. Aleluia. E ele nos alerta que não existe um caminho intermediário. Cada pessoa precisa decidir qual porta atravessar. Aleluia. Seja qual for o caminho que você seguir, mano, lá na frente vai ter uma porta. Então não espere para quando você chegar lá na frente, você olhar para trás e dizer, rapaz, eu vim pelo caminho errado, e agora? Aleluia. Você tem que ter a convicção para, na hora que você chegar lá na frente, dizer, eu estou no caminho certo, eu vou continuar. Cheguei até aqui. Aleluia. Eu estou sustentado, eu estou firme na rocha. É um caminho que você tem que olhar para ele e dizer, valeu a pena eu passar até aqui. Aleluia. E continuar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você deve perguntar, irmão, como é que eu faço para andar no caminho da obediência? Como é que eu faço para me conseguir atravessar as lutas, a adversidade? E aí o Senhor, ele nos relata na Bíblia, nós devemos crer em Jesus Cristo. Né? Nós temos que ter uma convicção daquilo que nós cremos verdadeiramente. Aleluia.
Aí, a partir do momento que você tem a convicção certinha do que você quer da sua vida, aí lá se vem o arrependimento, você se arrepende dos seus pecados, você obedece à palavra de Deus, aleluia, permanece firme, o seu barco vai balançar, vai para um lado, vai para o outro, mesmo assim você permanece firme, que é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mas você não quer nem saber, eu vou passar por isso. Meu Deus é maior, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Busca diariamente, é aqui que você deve fazer isso. Crer em Jesus Cristo, para você estar no caminho certo, arrepender dos pecados, obedecer a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, permanecer firme mesmo diante das dificuldades e buscar o Espírito Santo diariamente. Estar sempre em comunhão com cada um deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos alerta. É tanto que Jesus, ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. E lá em João 10, 9, ele fala para a humanidade, ele fala para aqueles que querem buscar ele, que querem estar sempre diante dele, para você ter a convicção do que você está buscando, para ter a certeza daquilo que você quer para você. E ele, lá em João 10, 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Aleluia. Quando você chegar no final de tudo aquilo que você está buscando, você vai se encontrar com Jesus Cristo. Ele diz assim, em João 10, 9, eu sou a porta. Talvez você não caiu a sua ficha ainda. Que porta é essa que o irmão está falando? Jesus, ele identifica para mim e para você aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por ela, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso você tem que perseverar, né? Tem que lutar. Tem que guerrear enquanto você estiver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele já veio. E na próxima vinda dele, eu quero que você esteja diante dele também. Em nome de Jesus. Ele também nos alerta em Lucas 13, 24, que nós devemos, Maria, perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele nos alerta assim, esforça, meu filho. Esforça que você vai ver. Ande no caminho estreito, que você vai ver as maravilhas que esperam. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aleluia. Tem que ter um esforço. E é grande esse esforço. Não é fácil, não. Mas você tem que guerrear, perseverar. Em nome de Jesus. Em Provérbios 14, 12, diz assim para nós, ó. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Aquilo que nós decidimos, que nós buscamos, achando que nós estamos querendo apenas para nós achamos que é certo. Se você não estiver andando no caminho de Deus, ele pega e diz assim, ó, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele conduz à morte. É terrível isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o nosso coração ele possa sempre estar direcionado, alinhado com o Senhor Jesus Cristo. Porque se não estiver alinhado, direcionado, você acha que está certo. Mas esse caminho ele pode estar te levando para algo perigoso. Louvado seja o nome do Senhor. Algo terrível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero aqui concluir para você o significado da porta estreita e a porta larga. A palavra de Deus diz assim, ó, a porta estreita pode parecer mais difícil. Jesus está dizendo para você, a porta estreita pode parecer para você mais difícil. Ele está dizendo, continue na porta estreita, no caminho estreito. Aleluia.
mas conduz à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A dificuldade, a luta, as guerras, pode parecer difícil mesmo, para mim e para você. Mas a palavra de Deus diz que ela nos conduz à vida eterna. Nós não somos daqui não, irmão. Nós estamos aqui só de passagem. Tem algo maravilhoso, ele foi preparar algo grandioso. Aleluia. Para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós possamos perseverar, lutar aqui para que nós chegue até aquele algo grandioso que ele mesmo falou: eu vou vos preparar lugar. E ele virá, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A porta estreita pode parecer mais difícil, mas conduz à vida eterna. Já a porta larga pode parecer atraente. Aí já leva com nossos olhos, né? Às vezes nós olhamos para as coisas e aí os olhos nos faz pecar. Através dos nossos olhos nós podemos achar algumas coisas atraentes, mas é perigoso. Pode terminar em destruição. Aquilo que nós achamos atraente aos nossos olhos pode terminar em destruição. Jesus nos convida a escolher o caminho da vida e permanecer fiéis até o fim. Tá vendo, irmão? Tem que ter uma permanência. Aleluia. Não é a primeira ventania que chegar e você desistir, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, quando você estiver estudando, focado naquilo que você está alvejando, quando chegar alguma dificuldadezinha, tanto você como os outros que estudam, você não retroceda, não. Porque a dificuldade, ela vai trabalhar você, vai te fortalecer mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E vai chegar um dia que você nem vai perceber que passou aquele momento difícil. E aí você vai regozijar daquilo que você buscou, perseverou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele nos convida a escolher o caminho da vida e permanecer fiéis. Tem que ter fidelidade ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Tatiane, ela mais cedo, ela disse que tinha algo maravilhoso para sua filha, Yasmin. E aí, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. Eu achei lindo, eu já tive acesso já. Achei maravilhoso. Né? Aquilo que ela mandou para nós, ela expressa muitas coisas que ela tem, que ela sente por a filha dela, né? E a gente vê o amor, o cuidado, né, do que ela quer para ela. Então, eu queria chamar aqui o nosso evangelista Carlos, que ele botasse aí para nossos ouvintes meditar e ver que coisa maravilhosa que a mãe da Yasmin fez para ela, nossa irmã Tatiane. Aleluia. E aí, após o que ele vai colocar aqui, para que os irmãos ouçam, e a Yasmin, ela fique atenta, viu? Que é algo maravilhoso. E eu faço aqui eu continuo para finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode colocar. Se conecte. Aleluia. Hoje o dia amanheceu mais bonito. Aleluia, Deus. Tem alegria espalhada pelo lar. É aniversário de uma menina especial que veio ao mundo pra iluminar. 12 anos de sonhos e aleluia. Conquistas. Glória a Deus. 12 anos de amor no
coração. E assim que tem, você é a nossa estrela, nosso orgulho, nossa inspiração. Aleluia, Deus. Cada sorriso seu traz felicidade, cada abraço traz paz e emoção. Deus escreveu uma linda história, Aleluia. com seu nome dentro do coração. Glória a Deus. E assim que também, hoje a festa é toda pra você. E Deus guie sempre os seus passos e realize tudo que você sonhar em viver. Menina linda, cheia de carinho, um presente que o céu enviou. E seus 12 anos sejam de alegria. Aleluia, Deus. Louvado seja o seu nome. Felicidade e amor. Nunca falte coragem nos seus caminhos. Aleluia. Nem motivos pra você sorrir. E a sua luz cada dia mais forte. E que você nunca deixe de acreditar em si. A família toda é sua homenagem, com emoção e gratidão. Eu sempre falei, nossa princesa, mora pra sempre dentro do coração. Aleluia. Glória a Deus. Que seu dia seja inesquecível. Você é amor, você é alegria, uma bênção linda. Aleluia. Feliz aniversário, menina querida. Que Deus abençoe sua caminhada. Hoje sempre você ser amada. Nossa docinha, que é bela. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que homenagem linda, né? Eu me senti muito maravilhado. Pode abraçar. Glória. Esse momento é seu. Aleluia. Momento lindo. Né? E eu creio que ela já passou por muitas lutas, por muitas guerras. E ela está aqui porque ela perseverou. E que ela continue perseverando, dando orgulho, né, à sua família, à sua mãe. A gente vê a alegria da mãe dela, né, o orgulho que ela, da filha que ela tem. E você não sabe o quanto que é maravilhoso um pai orgulhoso do seu filho. E a mãe também, viu? Eu tenho meus filhos, eu me orgulho muito deles. E é isso que a sua mãe está sentindo. Um dia você vai sentir também isso, o orgulho, porque você atravessou, você não baixou a cabeça por nada. Vai chegar também esse momento para você. Aleluia. Quem é mãe sabe o que a sua mãe está sentindo nesse momento, né? E você não quis festa, não quis nada. Isso já prova o tanto que você é grato a Deus pela sua vida, né? Você preferiu a palavra de Deus no seu lar, no seu coração, e que você continue assim, você continue. E aí daqui a 10, 15 anos, você possa olhar para trás e ver que valeu a pena continuar, né? Você possa assistir o seu filme. Quem aqui gosta de filme? Só eu, é? Só eu que gosto de filme. Eu gosto de filme, viu? Vou assistir um filme aí. Um dia nós vamos assistir um filme da nossa vida. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Nós vamos assistir tudo que a gente passou aqui. E se a gente tiver passado por coisas ruins, a gente vai ver. Se a gente tiver feito coisas ruins, a gente vai ver, né? Porque a vida, ela não se acaba
quando a gente morre, não. A palavra vai dizer que a gente falece, né, e segue-se o juízo. Então vai haver um grande dia, a qual o Senhor vai ficar frente a frente com cada um de nós, e aí ele vai perguntar, e aí, valeu a pena? Ele vai mostrar, né? A palavra vai dizer que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, eu fiz isso por você. Aí ele vai dizer, mas você fez isso também, ó. Você mentiu, você por muitas vezes me negou. E o Senhor, é por isso que eu digo, nós vamos assistir um filme da nossa própria vida um dia. E o conselho que eu tenho aqui para dar para cada um é que nós possamos ser uma pessoa diferente. Para naquele grande dia, você fazer, se alegrar, quando você olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor vai nos mostrar. Porque Ele vai nos mostrar quando chegar aquele grande dia, em nome de Jesus. Ele vai dizer, Yasmin, tu lembra dos teus 12 anos? A festa linda que você fez para mim? Aleluia. É lindo demais isso. Eu estou aqui sempre de chorar, porque se eu não vou chorar aqui, amado, porque se eu chorar, alguém vai me ajudar. Né, irmão Carlos? Ele sempre ajuda quando eu choro, e aí quando ele chora, eu ajudo em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que a gente tem que viver. É isso que a gente tem que estar sempre nos caminhos do Senhor. Né? As bênçãos. Aleluia. Quantos jovens hoje em dia não estão por aí, completando seus 12 anos, e estão fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Né? É um orgulho grande uma menina dessa pedir para a festinha dela, o presente dela é um culto de gratificação, né? Com toda certeza ela é grata pela mãe, a mãe dela, os irmãos, os tios, ela é grata por tudo, para que ela chegar até esse ponto, só mesmo gratidão que significa, louvado seja o nome do Senhor. Então você continue perseverando, reveja, se examine se você fez algo desagradável aos olhos do Senhor, que você possa dar a volta por cima. Você tem a oportunidade, né? E naquele grande dia, irmão, ele vai dizer, meu filho, você teve tanta oportunidade, olha aqui, aquele dia, você não desperdiçou essa oportunidade, né? E é o que está acontecendo hoje em dia. Os jovens, né, hoje em dia, descem na sepultura, 12, 13 anos, perdendo a oportunidade de vivenciar as maravilhas que Deus tem aqui para nós também na terra, né? Não é só aquilo que Ele preparou para nós, não. Ele quer nos ver aqui bem. A palavra própria diz que nós comeremos do melhor. Aleluia. Então é aqui na terra que nós vamos ter na nossa mão, é o melhor de Deus para cada um de nós, né? Mas vai vir as lutas, vai vir aquelas perseverançazinhas, aí vem aquela faturinha que você faz no tempo, não vê a hora de pagar, mas você perseverou. Aí, no último segundo, Deus vai fazer o agir, vai fazer diferente. Você vai passar por cima. A vida não é fácil para ninguém. Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, no mundo vocês terão aflições. Né? Aflições está falando de dor, de perca, está falando de luta, de batalhas, de guerra. Né? Mas ele próprio mesmo diz, tem de bom ânimo, aleluia. Olha que palavra linda é essa. Tem de bom ânimo que você vai passar. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Isso daí não é para te derrubar, não. É para que você venha se fortalecer mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eu sou grato por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Eu tenho como privilégio trazer uma palavra dessa num culto como esse. E foi tudo preparado direitinho, porque eu não sabia de nada. Eu vim saber agora, 3 horas da tarde. Mas Deus, Ele foi honrado e glorificado aqui. E eu peço à igreja que dê uma salva de palmas bem linda para o Senhor Jesus Cristo. E também uma salva linda para a vida da nossa Yasmin, que ela continue firme e forte, em nome de Jesus. E essa mensagem eu já tinha chorado já. Quando eu ouvi essa música, eu já tinha chorado ali já, no meu galpão, sozinho ali. Achei lindo. Parabéns, irmã Tatiane. Parabéns. Se você quiser falar algo, a oportunidade é essa. Ou a irmã Yasmin, alguma irmã quiser falar algo para essa menina maravilhosa, a oportunidade é essa, viu? Aí eu vou passar para o irmão Carlos e ele possa fazer aqui